A corrupção geral do gênero humano. E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. Também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes, que houve na antiguidade os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então se arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe, em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Amém? Deus abençoe poderosamente sua vida. Que o Senhor Jesus venha iluminar os seus caminhos. Peço a você que preste bastante atenção nessa palavra. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, nessa palavra, Deus está dizendo para nós acerca de Noé. O tema hoje é Noé, cidadão do céu, irrepreensível. Essa passagem vai nos retratar no princípio dos tempos, a qual Deus estabelece o homem, e o homem começa então a se multiplicar. Porém, eles escolheram pelo livre-arbítrio a corrupção. Por escolherem a corrupção, Deus então se arrepende de ter criado o homem. Deus se arrepende de ter feito o homem. Porque o homem nasceu bom, mas escolheu o pecado. Quem está entendendo? E meus irmãos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus então aniquila a geração de Noé e disse: prepara uma arca, porque mandarei dilúvio sobre a face da terra e aniquilarei todos os homens. Porém você, Noé, achou graça perante os meus olhos. Achou graça perante os meus olhos. Constrói uma arca. E nessa arca eu salvarei você e sua família. E através de você, Noé, gerarei novos descendentes. Deus procurou pela face da terra
e não achou ninguém que poderia gerar uma nova descendência. Muitos são chamados para a salvação, poucos são escolhidos. Os escolhidos de Deus são aqueles que Ele escolhe para gerar tanto filhos da carne, para se criar debaixo da presença de Deus. Os filhos são heranças do Senhor. Ensina o teu filho no caminho que deve andar, para que ele não venha se esquecer no futuro. Porém, o caminho que o teu filho deve andar é debaixo da presença de Cristo. Deus Santo de Poder e Glória. Deus então escolhe os seus escolhidos, os seus líderes, apóstolos, doutores, profetas, e faz deles descendência poderosa na terra. Faz deles uma descendência poderosa não só no físico, mas também, Pai, espiritual, pelo Espírito Santo que gera. Quem crê agora a Deus? Era isso que Deus queria de Noé. Noé era escolhido para, através de Noé, ser gerada uma nova descendência. Porque a natureza do homem e a natureza de Deus. Quem crê agora a Deus? Deus olhou para aquela natureza do homem, viu que eles escolheram a corrupção, mas havia a natureza de um homem chamado Noé. E Deus, com o coração contristado, arrependido de ter feito o homem, porque o homem escolheu a maldade, devido ao livre-arbítrio, porque a glória de Deus tem um preço. Deus dá glória aos homens. Eles começaram a casar, a terem filhos, mulheres, mas a glória de Deus tem um preço. Deus Santo e Poder e Glória. E a glória do livre-arbítrio, das coisas que Deus criou para desfrutarmos, tem um preço. E qual o preço é? Ou você escolhe a bênção, ou você escolhe a maldição. Ou você escolhe o céu, ou você escolhe o inferno. Deus Santo e Poder, porque, meus irmãos, nós precisamos uns dos outros. Sozinho, nós não conseguiremos nada. Deus Santo e Poder, glória. Noé é o pregoeiro da justiça, a qual Deus não poupou os anjos que pecaram. Deus não poupou a geração de Noé, o pregoeiro da justiça. Deus não poupará quem escolheu o pecado. Deus Santo tem poder e glória. Porém, meus irmãos, eu creio que essa geração é uma geração eleita,
e não a geração do dilúvio. Por isso, quando Deus achou Davi, Deus foi lá no pasto, porque é difícil achar um escolhido em meio aos seres humanos que preferiram amar as trevas do que a luz. E no Salmo 89, Deus vai dizer: achei a Davi, meu servo, e com o santo óleo o ungi. Deus está à procura de verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Você pode ser um Davi, você pode ser um Noé, que através de você Deus fará uma geração eleita, que através dos seus descendentes, para a glória de Deus. Salmo 128, aquele que teme o Senhor, sua mulher será como a parreira da uva, e os teus filhos como a oliveira, como as oliveiras sobre a mesa. Para que a natureza que é sua, Deus achou, você preservou a bondade, você será coroado por Deus. A sua natureza é boa, se enraizou. Por isso Deus gerará da sua natureza, da carne, filhos. E também gerará do Espírito Santo que habita em você, filhos. Porém, o escolhido, ele passa pelo que ninguém vai passar, pelo que uma pessoa normal não vai passar. O escolhido, ele tem que ter a experiência para ajudar tanto rico como pobre. O escolhido tem que ter experiência, tem que ter passado pelo que o rico, o pobre, não passou. Para que eles venham ver que você conseguiu sair com Deus de onde quase ninguém sairia. Que você pode ajudar pessoas que muitos não podem. Mas você conseguiu sair porque você estava com Deus Todo-Poderoso. José conseguiu sair do calabouço. Davi conseguiu sair do deserto, das cavernas, do deserto de Enguedes, porque estava com Deus. Ele tinha que passar por aquilo que os escolhidos passam para viver aquilo que só os escolhidos podem viver. Porque uma pessoa, para viver o que o escolhido vai viver, ela só suporta passar o que o escolhido passou se ela estiver sido escolhida por Deus. Porque ser escolhido não é fácil. Judas, ele foi escolhido, mas ele não suportou o processo, o propósito. Por isso, meus irmãos, o escolhido será capacitado por Deus para ser um canal de bênção,
para ajudar muitas pessoas a saírem do buraco, para ajudar muitas pessoas a se erguer na fé, porque o escolhido demora, Deus segura ele um pouco mais do que os outros, mas ele viverá bênçãos sem medida. Jesus tinha que passar pelo Calvário para que viessem aceitá-lo. Ele deu a sua vida para os pecadores. Talvez por um justo alguém ouse morrer, mas Jesus morreu para os pecadores. Jesus morreu, fez um sacrifício na cruz do Calvário, desceu ao céu 3 dias e 3 noites, pregou para os espíritos aprisionados. E não tem morte de cruz a não ser a de Jesus. Porque não é o enviado maior do que aquele que o enviou, nem o servo maior que o seu Senhor. Nós não podemos alcançar Jesus em santificação. Podemos ser maiores que ele em obras, como ele disse, mas em poder, em santificação, nós não podemos alcançá-lo. E em história, em sofrimento, nós não podemos alcançá-lo. O problema do anjo caído querubim, que ele não aceitou a Cristo. A Bíblia diz que desde o princípio o Verbo andava com Deus e se fez carne e habitou entre nós. Antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá na sua vida? Manda dizer o Senhor. Desde o princípio a qual Deus ensinava a sabedoria, Jesus estava com Deus. O Verbo estava com Deus e se fez carne. Porém, os anjos, vendo esse projeto, o querubim que se rebelou tinha muitos bens. Ele tinha 10 pedras preciosas. Mas ele disse: serei semelhante ao Altíssimo. Quando ele viu o projeto, que Jesus ia sentar à destra do Pai, e que Deus ia dar toda a autoridade a Cristo no céu e na terra, e toda língua confessará, todo joelho dobrará no céu e na terra e debaixo da terra. Cristo chegou no céu, cheio da unção do poder de Deus, e os espíritos demônios, as pessoas que estavam no inferno, se prostraram com o rosto em terra. Eis aí o Filho do Altíssimo, o Todo-Poderoso, o Alfa, o Ômega, o primeiro e o derradeiro. Aquele que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Talvez você que está me ouvindo aí seja um escolhido. E as pessoas
têm perguntado para você: onde está o seu Deus? Fica calmo, porque Deus vai te tirar desse calabouço. Ninguém consegue sair sem Deus. Por isso que você foi escolhido, porque Deus vai te tirar daí e você dará o testemunho de vitória e ajudará muitas pessoas a serem batizadas com o Espírito Santo e com fogo, e o nome do Senhor será glorificado. Ele disse para Moisés: para isso te chamei, para que o meu nome seja glorificado através da sua vida. E disse Moisés: se levantará um profeta depois de mim, e todo aquele que não ouvir esse profeta morrerá. Você consegue compreender a importância de ouvir os apóstolos, os escolhidos de Deus, a qual Deus estabelece como magistrados, como autoridade, que não carregam debalde a espada do Senhor? Mas se você faz o mal, teme. Se você faz o bem, terá louvor dos magistrados, como está escrito. Deus Santo tem poder e glória. Davi, então escolhido, ele casa com 8 mulheres, mais concubinas, e Davi teve um filho com cada mulher. Deus queria uma descendência através de Davi, através da natureza de Davi. Deus escolhe Davi, achou Davi, porque o coração de Davi era reto. Davi, ele desde pequeno já louvava a Deus. Nasceu abençoado. Louvava a Deus no pasto com a harpa, salmodiava o Senhor, e era pastor de ovelhas ainda novo. E quando Saul começou a ser perturbado por demônios, disseram para Saul: tem um jovem belemita, de boa aparência, está lá no pasto, cuidando das ovelhas. Ele toca a harpa e tem boa presença. Saul disse: manda chamar esse Davi, filho de Jessé. Deus Santo tem poder e glória. Jesus é fiel. E Davi então começa a tocar a harpa. E o demônio sai de Saul. Porque Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Acharei descanso para a vossa alma. E Jesus em João 3 vai dizer para Nicodemos: Nicodemos, não pode um homem herdar o reino dos céus se não nascer da água e do Espírito. Paulo disse: gerei Onésio nas minhas prisões. Deus disse para Abraão: você será pai da fé de nações. O que Deus tem com o escolhido é coisa grande. Tanto para ele ser o pai da carne e o pai espiritual, através do propósito de Deus na vida dele. Você acha que Paulo não teve filhos na carne?
O momento que Paulo estava vivendo e que seria bom que vocês ficassem como eu, solteiro, era transitório, passageiro. Mas Paulo não podia ficar sozinho, porque ele foi escolhido e devia multiplicar-se. Porque Deus escolheu Noé para da natureza de Noé, seus filhos, viesse a terra agora se multiplicar. Entendeu? Por isso essa regeneração vai acontecendo através dos escolhidos. Você chega então até Jacó, e Jacó teve muitos filhos através de Jacó, as tribos de Israel, através de Lia, Raquel. Deus se arrepende de ter criado o homem. Por isso, meus irmãos, Deus não é com a geração pecadora. Se Deus quiser, Ele destrói todos nós hoje. Ele disse, pela minha misericórdia, vocês não são consumidos. Pelo amor que Deus tem, nós não somos consumidos. Mas Deus não é como seres humanos. Todos pecaram, já encerro aqui, e todos estão debaixo do pecado, destituídos da glória de Deus. Se todos estão destituídos da glória de Deus, todos pecaram, todos nós somos inimigos de Deus. A única maneira é sermos cidadão do céu. Você tem que ser cidadão do céu. A Bíblia diz que Jesus virá buscar um povo irrepreensível. Irrepreensível não diante do olhar julgador do homem, mas irrepreensível segundo a graça e segundo a verdade. Para ser irrepreensível, eu preciso falar como o céu fala, eu preciso agir como o céu age, eu preciso viver como o céu vive na palavra. Você precisa conversar como estivesse conversando com Jesus, com os anjos, como um cidadão do céu. Noé era um cidadão do céu, era irrepreensível. E ainda, meus irmãos, que o mundo venha se corromper. Ezequiel capítulo 14 vai dizer: se uma cidade pecar gravemente contra os meus olhos, ainda que estiver nessa cidade Noé, Daniel e Jó, somente eles escapariam. Em Hebreus capítulo 2, verso 3, como escaparemos, pois, se negligenciarmos tão grande salvação? A tão grande salvação não é para você viver de qualquer maneira, mas é para ser um cidadão do céu, irrepreensível, sede perfeito, como o vosso Deus é perfeito, não perfeito em alcançar a santidade como a dele, mas perfeito no agir perante os olhos de Deus, perante a graça, perfeito no falar perante o céu, em o nome do Senhor Jesus Cristo.
Filipenses 1, verso 6, aquele que começou a boa obra em vocês, completará até o final. Você precisa entender que se você não aceitar a educação de Deus, você não entrará no reino dos céus. Se você não for irrepreensível, você não será salvo, porque a porta que leva aos céus é estreita e poucos são os que encontram, e a porta que leva ao inferno é larga e muitos são os que passam por ela. Em comparação, meus irmãos, a porta estreita, em comparação com a porta larga, são poucos. Mas em questão de pessoas que são salvas, são muitos. Deus santo e poder e glória. Muitas pessoas são salvas, mas em comparação com as que escolhem o mal, são poucos. É isso que Jesus estava querendo dizer nessa passagem para nossas vidas, meus irmãos. Qual geração estamos no momento? A geração a qual Pedro profetizou, geração eleita, sacerdócio real? Ou estamos num momento como geração de Noé, aquela geração que se encontrava Noé? Por isso devemos permanecer na sã consciência, na sã doutrina, para a glória de Deus. Deus santo e poder e glória, Jesus é fiel. Amém? Então a mensagem de hoje é essa: sede irrepreensíveis, sede irrepreensíveis. Você tem que olhar para o irmão e você não vê nada que você possa repreendê-lo, porque ele é reto, ele tem um espírito da excelência. Esse é o cidadão do céu. Como Daniel, como José, Davi, Paulo. Amém? Fico com esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe poderosamente a tua vida. Mão direita ao coração, esquerda aos céus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Assim que a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, todos digam amém.